Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 321. Eu já perdi a conta mesmo desses números, mas o importante é o nome do tema, né? Rivalidade entre as sociedades. Capítulo 29, Livro dos Médios. Nós já estamos terminando o Livro dos Médios. E depois vai ser a Gênesis. O Vó já decidiu. Então, aqui agora nós vamos para a questão de número 350. E Kardec diz assim: se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, porque foi anunciado, não é o Consolador prometido, né? Agora, se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas. Agora, isso é relativo, porque cabe ao Espiritismo, cabe. Mas entre caber ao Espiritismo e entre a pessoa aceitar, existe um espaço muito grande. Porque daí a pouco, muitos podem dizer assim, mas se cabe ao Espiritismo essa transformação, por que essa transformação ainda não se deu? Se o Espiritismo já se encontra praticamente há 165 anos aqui na Terra, completando agora 2023. Aí seria o mesmo que dizer: a Bíblia tem mais de 2000 anos e, no entanto, a Bíblia ainda não reformou, ainda não modificou moral, intelecto de ninguém. A Bíblia ainda não. Ou você acha que a Bíblia já modificou alguém? Não é a Bíblia que modifica. A pessoa é que, trazendo a índole, ela capta e ela opta pela reforma, pela transformação. A prova disso, é que em uma família, 4 filhos, por exemplo, 3 se alavancam, crescem, estudam e se desenvolvem na vida, viram grandes empresários. E um sempre avessa aos estudos, nunca estudou, nunca trabalhou e vive ali na barra da saia dos pais. E não tem uma bicicleta sequer para poder andar. Então, a gente tem que analisar essas questões, porque às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, eles acabam dizendo algo inapropriado, inadequado, que não condiz com a realidade.
Então, se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas. As massas, quer dizer, a humanidade. O que se verificará gradualmente. O que se verificará gradualmente. Eu posso dizer uma coisa para você. 2022, um censo que teve, parece que em 2021, se me falha a memória, vamos pensar em matéria de Brasil. 200 milhões de brasileiros, menos de 5% espírita. O catolicismo, 64% espírita. Olha só para você ver. Catolicismo, 64%. Espírita, menos de 5%. E o restante se divide até 100% em outras religiões. Então, o processo, ele é gradual, mas o que eu quero te dizer, sabe quando é que o Espiritismo atingirá 100% da humanidade? Porque isso vai existir um dia aqui na Terra. Isso vai existir aqui um dia na Terra. Um dia, 100% da humanidade vai comungar os mesmos sentimentos à luz da doutrina dos Espíritos. Agora, você não pode ficar desanimado com relação ao tempo. Por quê? Porque, de acordo com o cálculo da espiritualidade, daqui uns 100 milhões de anos. Não é muito. 100 milhões não é muito. De jeito nenhum. Nós temos que entender só o período de regeneração. Ele vai se dar durante um período de 25 a 26 mil anos. Só o período de regeneração. Agora, o que é 100 milhões de anos? Não é nada. Então é gradativo. Pouco a pouco. Em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Tá vendo só? Que importa crer na existência dos espíritos se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita? Se continua avarento, ao orgulhoso, se conserva cheio de si, ao invejoso, se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem tender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia, fraternidade,
em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos, então elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce o bem para todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Tá vendo só? Um dia, aqui na Terra, acreditando ou não, às vezes, lendo aqui Kardec, e mediante o nosso insignificante esmiuçamento, às vezes as pessoas podem pensar assim: ah, mas essa mudança, ela nunca vai acontecer aqui na Terra. Nunca vai ocorrer a mudança aqui na Terra. E olha, aí vem o pessimismo, né? E olha, se é que eu entendo das coisas, aí a pessoa começa a se vangloriar e apedrejar os outros. Se é que eu entendo das coisas, olha, nesses 50 anos, em vez das coisas melhorar, as coisas pioraram. 50 anos? O que é isso? Aqui nós não estamos preocupados com 50 anos, não. Nós não estamos preocupados com 100 anos. Nós não estamos preocupados com 1000 anos, 10.000 anos, 20, 30, 50 mil anos. Nós não estamos preocupados com isso, não. Por causa da imortalidade da alma. Pelo fato do mundo de provas e expiações, pelo fato do mundo de regeneração, de transição, nós não estamos preocupados com 50 mil anos, 100 mil anos, 500 mil anos. Nós não estamos aqui no esmiuçamento tratando de assuntos que daqui 10 anos, daqui 15 anos, vai surtir efeito. Não. O esmiuçamento aqui, esse esmiuçamento, ele é um precursor. Esse esmiuçamento aqui é coisa que vai surtir efeito daqui uns 30 mil anos. Uns 30 mil anos. Quem fica preocupado com 100 anos e quem fica fazendo comparação na evolução durante 50 anos, não tem noção dos desígnios das leis do Criador. Pois Emmanuel nos disse que em 2000 anos de cristianismo, o ser humano aqui na Terra viveu aproximadamente 2 milímetros. 2.000 anos. 2 milímetros. 1 milímetro por cada 1000 anos.
Aí você pode me dizer assim, pois bem, e você ainda acha que um dia aqui todos vão unificar, vão melhorar? Sim, isso é natural, faz parte da natureza divina. Nós não temos que pensar nos espíritos, nas almas que aqui se encontram, se eles vão se resignar, se vão aceitar ou não, porque aqui é um planeta de transição, de regeneração, de transição. Então, aqueles que não fizer por onde, vai ser mandado para outros planetas de sofrimento pior. E aqui para cá virão milhões, como bilhões já têm vindo e têm reencarnado aqui na Terra. Então, essa troca, ela ocorre gradativamente, imperceptivelmente, sutilmente, sem que percebamos. Às vezes, nós convivemos com uma pessoa aqui na Terra e depois de 50 anos, você pensa assim, onde foi parar aquela pessoa? Aí vamos pensar se da seguinte forma, você desencarna e você procura um departamento espiritual e você busca saber onde é que aquele amigo, aquela amiga tua se encontra. Pode ser que lá nos registros esteja escrito mais ou menos assim, foi banido para um planeta 1000 vezes mais inferior que a Terra e com tendência com possibilidade de deixar aquele planeta só daqui 10.000 anos. O que equivale a dizer que se você quiser ver aquela pessoa, você vai ver ela só depois de 10.000 anos. Ou você pode ler ali, né, no diário, aquela pessoa que você conviveu com ela lá, ela foi para o cinturão de Órion. Hoje ela está reencarnada em Órion, Sírio, e, enfim, ascendeu na evolução. Aí você pergunta, mas quando é que eu poderei ver essa pessoa? Aí eles vão dizer para você assim, minha filha, agora não depende mais de nós, e sim depende dele vir até nós. Porque quem está embaixo não consegue ir até lá em cima. Mas quem está lá em cima consegue vir aqui embaixo. Então vamos esperar. Porque uma hora a saudade vai bater no coração dele. E ele vai pensar em você. Porque você também fez parte da evolução dele, da trajetória evolutiva. Você muito o ajudou. Então pode ter certeza, Cid, que pode demorar um tempinho, mas uma hora você vai ser surpreendida com ele batendo nas tuas costas. Olá? Tudo bem? Oi? Como vai? Meu Deus, mas você aqui? Pois é. Bateu em mim uma saudade. Vim te rever. Então é assim.
A evolução se dá assim. Então, é essa estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede, né? A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver em todas as partes do globo congregados tantos homens, por compreenderem que aí é que está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Está vendo só? Tudo que nós estamos dizendo, só que com outras palavras. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricável malha. O mal em inextricáveis malhas. Então, você observa Kardec nos convocando à batalha, como um general convoca os soldados à guerra. Levanta a fronte, arregace as mangas, munam-se de proteção, munam-se de meios de proteção. Que meios são esses? O conhecimento dos desígnios das leis do Criador, contidas na literatura espírita, mais propriamente, posso dizer, nas 5 obras básicas, é onde nós encontramos a verdade, sem estorvo nenhum. Então, Kardec aqui, ele age como um comandante, um general, convocando, convidando os representantes do Cristo na condição de espírita. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, acho que foi nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho que não é nosso Senhor Jesus Cristo, mas existe esse termo, espíritas, amai-vos, espíritas, instruir-vos. Então, sem a instrução e sem o amor, sem o conhecimento e sem o amor, nós não somos nada. Somos sim algo, mas parado no tempo, o que não podemos admitir viver nessas condições. Nós devemos fazer por merecer onde nós nos encontramos, procurando hoje ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Nós terminamos o Livro dos Médiuns
Esse é o capítulo 30º. No próximo dia nós não vamos gravar, por isso nós gravamos esses dois últimos agora, 4h10 da madrugada agora, e o próximo dia nós não vamos gravar. Então, o dia que nós retornarmos, nós vamos fazer um apanhado aqui no 30º capítulo, Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, só que vó não vai abordar muita coisa aqui nesse capítulo não, porque não há necessidade. Acho que algumas coisas como comunicações apócrifas vai ser tratado um pouco, e outros itens aqui, então praticamente mais um dia, 2 dias já terminou o livro dos médiuns, né? Então o próximo capítulo, quando nós retornarmos, vai ser o capítulo 30º, mas vai tratar esparsamente só de algumas coisas no capítulo 30º, porque não há necessidade de tratar desse capítulo todo, porque são normas lá da época da codificação da doutrina que não condiz com os dias de hoje.